tem facções e grupos organizados do crime entrando, inclusive na área da saúde, para poder ter argumentos para adquirir determinados insumos que são utilizados em drogas. Então tem que ter vigilância aqui também sobre quais são as organizações. O que é possível para fazer para aumentar a eficiência do SUS sem necessariamente aumentar o gasto? No Rio Grande do Sul, a gente também tem acho que um exemplo interessante, porque é um dos estados que tem, isso não é só do meu governo, mas a gente tem melhorado, acho, dentro da nossa gestão, um processo de contratualização, né? Boa parte do serviço de atendimento de saúde no Rio Grande do Sul, ele é contratualizado com santas casas, hospitais filantrópicos, ao invés de haver uma prestação direta por hospitais públicos, que acaba sendo a opção de boa parte dos estados brasileiros, em maior ou menor grau. Então, acho que o ganho de eficiência deve ser justamente de você trabalhar muito com essas organizações da sociedade civil. Claro que tem que estar sempre vigilante, né? Porque existe, infelizmente, e nós estamos observando no país isso, sei que a gente vai falar sobre segurança pública logo mais, mas além de além de todos os problemas da segurança que mais dão medo para as pessoas sobre, né, roubo de patrimônio, enfim, e, claro, a própria vida ameaçada, tem facções e grupos organizados do crime entrando, inclusive na área da saúde, para poder ter argumentos para adquirir determinados insumos que são utilizados em drogas. Então, tem que ter vigilância aqui também sobre quais são as organizações. Mas, quando você faz uma contratualização, você consegue contratar mais a entrega do que o Estado ser o operador, né? Vamos lá. Ao invés do Estado ser um gerente de recursos humanos, que precisa, quando quebra um equipamento de ressonância, ter que fazer um processo licitatório, tomada de preço para poder comprar um novo, ou seja, o que for, ou reformar, adequar aquele espaço, não me interessa se a ressonância é alugada, comprada, parceria, eu quero os exames. Então, eu contrato os exames nas entregas para aquela população, né, que vai ser atendida. Então, o papel do Estado, na minha visão, para ser mais eficiente, deve ser esse. Agora, claro, o SUS tem um subfinanciamento nacionalmente. Inclusive, no Rio Grande do Sul, a gente está agora criando também o SUS gaúcho, que é de política de complementação dos recursos que são subfinanciados nas áreas críticas para tirar filas de oftalmologia, de traumatologia, nas filas maiores que a gente tem de exames, consultas, dos diversos procedimentos cirúrgicos. O Estado vai fazer uma política de complementação para reforçar, junto a essas instituições hospitalares, a contratação desses serviços que são mais demandados pela população. Mas aí você faz um esquema onde o... Não, esquema não é uma boa palavra, só para dizer, né? Você faz o hospital paga menos imposto em troca de prestar serviço à população? Não, é contratualização, é contratar mesmo o serviço. Então, o Estado tem um contrato com cada um dos hospitais. Quando eu entrei no governo, esses contratos eles não tinham metas estabelecidas, então a gente passou a estabelecer metas. Significou para muitos hospitais que estavam produzindo menos do que outros receber menos, e outros estavam produzindo mais, passaram a receber mais. Eu não sei quais foram os critérios que levaram governos anteriores ao meu governo, aos meus dois governos, a estabelecer remuneração para um hospital sem estabelecer metas, porque tinham situações muito discrepantes, né? Um hospital produzindo mais, fazendo cirurgias, consultas, recebendo menos do que o outro que tinha menos produção. Então, não sei se foram critérios políticos, ou políticos partidários, ou políticos de uma visão de política pública diferente, de tentar fortalecer em alguma localidade, em detrimento de outras, o serviço, mas não significou fortalecimento, porque não estava produzindo, não estava entregando. E então o Estado estabelece metas e cobra aquelas metas. Eu quero tantas cirurgias, tantas consultas, você atender isso, você vai receber. E agora a gente também está, ainda de uma maneira incipiente, foi aprovado na Assembleia Legislativa também um programa de incentivos fiscais que vai estimular a população a fazer as mesmas ferramentas semelhantes que acontecem na lei de incentivo à cultura, enfim, você poder colocar o recurso no hospital e abater do imposto do ICMS devido da empresa, né? O principal tema hoje das eleições de 2026 será segurança pública, que hoje eu acho que é o maior desafio do Brasil, né? Como tu avalia o papel da segurança pública e da legislação penal nesse contexto? Porque o Derrite aqui em São Paulo, por exemplo, ele fala, a gente trabalha, prende e a polícia solta. Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Ferri, o Rio Grande do Sul
saiu recentemente o Anuário da Segurança Pública, é o estado que tem o menor número de roubos de celulares per capita no Brasil. Então, não estou falando aqui de número total de roubos. Bom, mais pobre também, daí ninguém tem celular lá para roubar. Não, mais pobre não. Olha, vamos olhar, o estado que tem, né, uma condição de desenvolvimento econômico, social. Mas então você tem per capita menor número de roubos de celulares. A gente reduziu 80% roubos de veículos, desculpa, de pedestres. 90% de redução de roubos de veículos nesses últimos anos no estado. 50% de redução de homicídios. Ocorrências bancárias, por exemplo, tinham sido 82 em 2018, foram 2 casos apenas no Rio Grande do Sul no ano passado. O ano passado foi o ano mais seguro da história registrada, desde que se tem os registros uniformizados da segurança pública no estado. Eu achei que melhorou mesmo. Avançou muito, não, melhorou expressivamente, os dados corroboram isso. O que não quer dizer que está tudo bem, claro que a gente quer avançar mais, é claro que exige cuidado, mas tem uma política de segurança que eu me inspirei no Compstat de Nova York. Eu tive a oportunidade, depois de ser prefeito, de estudar um período na Universidade de Colômbia, em Nova York. Acessei lá a polícia de Nova York, acompanhei reuniões do Compstat, identifiquei o sistema de gestão com base em dados estatísticos, foco territorial e um sistema de governança bem definido, que você tem a partir das dimensões dos territórios, ciclos de reuniões que culminam com a reunião com o governador. Eu me reúno mensalmente com toda a rede de comando das forças de segurança e a gente tem análise por território. Onde está indo bem, nos principais indicadores, a gente chama para compartilhar com todos os outros as suas experiências, o que está evoluindo. Quem está indo mal é chamado para apresentar como ponto de atenção, tem que prestar contas para nós. E tem um sistema que integra esses dados todos e que a gente monitora. Assim, é relativamente simples. É claro que você tem que ter um sistema, dados objetivos e persistência de gestão para garantir que sempre se esteja vigilante, garantindo que esses índices sejam reduzidos. Investimento forte nas forças de segurança, então, as viaturas, armamento. Nunca se investiu tanto na segurança pública do Rio Grande do Sul. E eu associo isso aqui, mais uma vez, a controle das contas. Foi o nosso primeiro assunto aqui. Se não tiver contas equilibradas, não tem capacidade de sustentar investimentos. Todos os governos que me antecederam entregaram para o governo subsequente menos policiais do que tinham recebido. Então, a IEDA deixou lá, se não me engano, com 33 mil policiais, o Tarso entregou com 32 mil policiais, o Sartori entregou com 30 mil policiais. Então, cada um entregava menos força na segurança pública do que o anterior. Nós fomos o primeiro governo que virou essa chave. E a gente entregou com mais policiais no primeiro governo e já estamos aumentando, mas vamos entregar com mais policiais do que eu mesmo me entreguei. O Ranolfo, que era meu vice, né, que assumiu o governo na minha saída, me entregou nesse segundo mandato. Então, o Estado recupera a capacidade de investimentos, tem mais tecnologia embarcada, tem investimento nas forças de segurança, nos policiais e tem governança, tem dados objetivos sendo analisados, georreferenciados e bater o bumbo todo dia. Agora, é claro, a legislação precisa mudar. E, aliás, tem um investimento também importante que é mencionar no sistema prisional, né? E que é sempre um investimento polêmico, porque quando a gente mostra que estava investindo nos presídios, tem gente que apressadamente pensa que absurdo, tem que botar esses caras em qualquer lugar, fechar e deixar apodrecer lá dentro. Eu entendo a raiva e a indignação que as pessoas têm com os criminosos, mas é absolutamente contraproducente e até, né, uma tolice, vamos dizer assim. Porque mas tu acha que tinha que privatizar ou não, como funciona nos Estados Unidos? Nós estamos fazendo uma primeira experiência de PPP de presídio também no estado do Rio Grande do Sul. Minas Gerais tem uma, que foi feita lá atrás. Nós estamos fazendo uma agora, mas ela ainda está sendo construída, essa unidade prisional. É uma experiência que, no mínimo, nos dá uma oportunidade de comparação com a gestão totalmente do Estado. Acho que tem que ser observado. Não tenho assim, segurança de que este é uma área que deva ser privatizada, mas eu acho que ela pode ter uma parceria do setor privado, sim. Por que tu acha que não pode ser privatizado? Não, acho que tem que ser analisado cuidados assim, da polícia penal, enfim, então, da nossa cultura na área de segurança pública, se é possível que a gente possa avançar nisso. Até por ameaça de grupos de crime organizado, que estão entrando em concessões e serviço público também. A gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Agora, o investimento que a gente está fazendo lá, robusto, a gente derrubou o Presídio Central de Porto Alegre, que era uma vergonha.
Era um presídio que tinha 1.700 vagas e tinha 5.000 presos. E quando você tem isso, num sistema absolutamente deteriorado, cada galeria deixa de ser um espaço de punição e passa a ser uma galeria dominada por um grupo organizado do crime que recruta gente lá para, quando sair, praticar crimes aqui fora. Então, a sociedade paga o preço da desorganização do sistema prisional. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está investindo para aumentar de 24.000 vagas para 34.000 vagas no sistema prisional gaúcho, fora todo o sistema de tornozeleiras eletrônicas. Mas a tua segunda pergunta acoplada aqui era sobre a legislação penal e reincidência. Ela tem que ser endurecida, não tenho dúvida. Há um sentimento de impunidade no país. Não são poucos os casos de um sujeito que tenha... No Rio Grande do Sul a gente tem esses casos também. Já vi outros governadores falando também nos seus estados. O sujeito roubou, foi preso 44 vezes por roubo e na audiência de custódia ele é colocado em liberdade, porque não tem uma decisão transitada em julgado em relação a ele, então ele acaba sendo colocado em liberdade. Está errado, né? A recorrente prática de delitos tem que se transformar numa previsão provisória, nesse caso, desse sujeito. Senão, prepondera o sentimento de impunidade, de um lado, e de outro lado, isso gera uma frustração enorme nas nossas forças de segurança, até de alguma forma, se não incentivando, no mínimo abrindo o espaço para aquele abuso do policial, né? O cara está aprendendo toda hora e vendo que o sujeito é solto, ele acaba desbordando da sua atuação como Estado e sendo eventualmente agressivo ou violento, que é repudiado por toda a sociedade, mas está dentro dessa circunstância. Mais do que isso, um sujeito que é preso por homicídio simples, matou uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa, pode ser condenado por 12 anos, cumpre um sexto da pena, né? Com 2 anos está sendo colocado em liberdade. Para alguém que tirou a vida de uma pessoa, está errado. Isso tem que ter, né, ferramentas de progressão de regimes mais duras, especialmente nesses casos. E, por fim, tem algumas situações que merecem também uma atenção, como, por exemplo, a razão pela qual se considera fundada suspeita a prisão de alguém quando vai ser analisado numa audiência de custódia. Vou explicar melhor isso para entender. Policial observa um comportamento suspeito de alguém numa parada de ônibus, num lugar que sabe que roubam celulares, enfim, ou qualquer coisa, ou vendem drogas, o que for. Ele observa alguém, um sujeito com um comportamento suspeito. Ele resolve fazer uma abordagem. Nessa abordagem ele identifica arma, drogas ou itens roubados, faz a prisão, leva para a audiência de custódia. O juiz pode fazer a indagação de o que motivou a abordagem. Por que o senhor fez a abordagem? Se o policial não apresentar um argumento objetivo de algum tipo de denúncia ou algo que tenha objetivamente gerado a suspeita, se foi pela sua percepção, na sua experiência como policial, num elemento subjetivo, portanto, né, ele entendeu, achou que era suspeito, o juiz possivelmente vai decretar a nulidade da prisão e vai colocar essa pessoa em liberdade, porque não houve motivação para a abordagem policial. Isso está errado também, né? Então, a gente tem que melhorar a legislação, endurecer. Se o cara suspeitou que tem 200 quilos de cocaína e não tem motivo para abordagem, ele pega 200 quilos de cocaína, tem que devolver a cocaína para o cara e soltar. Não vai devolver a cocaína, mas vai apreender os itens, mas a fundada suspeita, né, poderá ser contestada e esse sujeito ser colocado em liberdade. Bom, em tese, isso é para evitar abusos policiais e ações baseadas em preconceito, né? Acho que tem que tomar cuidado. Ninguém quer viver o esculacho policial de pessoas sendo abordadas de qualquer maneira e colocadas em constrangimento por abordagem policial. Mas a gente não pode colocar o policial com medo também de fazer a abordagem. Daqui a pouco ele responder a algum tipo de processo por uma abordagem em que efetivamente tenha tido um desfecho de encontrar itens roubados ou, como eu falei, drogas ou armas com as pessoas. Então, o país precisa viver, sim, um processo de endurecimento. Agora, a gente tem que ter consciência de que isso gera também necessidade de investimentos no sistema prisional brasileiro, né? Tem que ser robusto para que a gente possa ter capacidade de transformar essas prisões que serão feitas por isso em efetiva punição com oportunidade de ressocialização. Não existe prisão perpétua, nem pena de morte no país. Essas pessoas vão voltar ao convívio social. Se os presídios não transformarem essas pessoas para melhor, elas vão voltar piores para a sociedade e a gente vai retroalimentar o mundo do crime, né?